Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente aqui através do meu canal do YouTube, das minhas páginas do Facebook, né? E também agora no TikTok, né? Eu também estou no TikTok. Se você quiser me procurar lá, é só procurar Tarcísio Avelino que você vai achar, tá bom? E eu estarei lá com prazer para te dar uma palavra, né? Essa palavra é uma palavra do Senhor, não é minha, é do Senhor. Ele que está mandando eu trazer para você, tá bom? Se você está preparado para ouvir, muito bem, você já está começando a construir o seu galardão no céu. Isso quer dizer que você se importa com a palavra de Deus. Senão você não precisa nem olhar, né? A minha pregação geralmente ela tem meia hora, às vezes 40 minutos, mas é porque é impossível a gente falar de Deus em 2, 3 palavras. Não tem como gerar fé, não tem como você gerar expectativa ouvindo só 2 ou 3 palavras. Você tem que escutar um pedaço da palavra, uma boa parte da palavra, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter fé através da pregação. Eu não sou um pastor profissional, não tenho como te fazer uma pregação com mais conteúdo, né? Mas eu vou aqui explicar a minha maneira, espero que você entenda. Então, eu estou lendo a Bíblia, né? Estou no meu projeto lendo a Bíblia e eu estou um pouquinho atrasado, mas eu estou em Marcos, vou ler Marcos, né? Marcos capítulo 3, e vou continuar do versículo 20, né? Os versículos anteriores estão nas pregações anteriores. A fonte do poder de Jesus. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar. Outra vez, logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-los de continuar. Está fora de si, diziam. Então, isso aqui foi um momento que o Senhor Jesus chegou. Onde o Senhor Jesus chegava, se juntava aglomerações de pessoas, né? E tinha ali muita gente que escutava a palavra várias e várias vezes, saía de um canto e ia para outro. Jesus, o Senhor conseguiu ter um batalhão de pessoas que seguiam ele para onde quer que ele fosse. Pessoas que estavam interessadas em ter esse alimento espiritual, essa palavra. Todos gostavam da palavra do Senhor Jesus. Mas os familiares deles viram, né? Os familiares, boa parte dos irmãos de Jesus, tirando Maria, porque Maria tinha sido avisada pelo anjo de que ele era filho de Deus, que ele era o ungido de Deus, tudo bem. Mas os irmãos, mesmo assim, ela não cria muito naquela coisa, eu acho, né? Mas os irmãos de Jesus criam menos ainda, eles não criam no Senhor Jesus. Eles achavam que Jesus era um fanfarrão, Jesus queria se exibir. É tanto que eles tinham uma intriga com Jesus e isso durou muito tempo. Só foram entender praticamente depois da crucificação do Senhor. Um irmão que foi Tiago ainda voltou-se para ele muito cedo, mas os outros só depois da crucificação do Senhor Jesus. Eles entenderam. Então, aí Maria e seus irmãos e seus filhos, né, que eram os irmãos de Jesus, foram tentar impedir, né, nisso. Aí nessa situação, porque eles estavam achando que Jesus estava ficando com fome, né, ia ficar talvez fraco, desnutrido, né, e muito trabalho, muita gente, esse povo que estava atrás dele, e eles se incomodaram. Mas ali estavam também alguns fariseus. Então, os fariseus aqui chamados de mestres da lei. Então eu vou continuar agora para você entender. Então, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe todo o poder para expulsar demônios. Então, Jesus estava expulsando demônios porque Jesus, onde estava, era cheio de doentes, enfermos, pessoas de todas as naturezas querendo salvação, querendo cura, né? E as pessoas queriam muito, era isso, né? O Senhor Jesus, a fama dele se espalhou rapidamente com os milagres que ele concedia ao povo que chegasse perto dele. Chegou uma época que bastava tocar nas vestes de Jesus, a pessoa era curada. Então, e os mestres da lei que estavam lá em Jerusalém foram ver, né? Foram tentar acompanhar com as pregações do Senhor Jesus para poder arranjar um jeito de crucificá-los, que na verdade eles queriam era matar Jesus, tirar Jesus da concorrência. Eles achavam que Jesus era concorrente deles. Então, Jesus o chamou, versículo 23 agora. Jesus o chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Então, aqui Jesus explicou para eles que eles estavam achando que eles acusaram Jesus de ser possuído por Beelzebu. Beelzebu é um nome e uma palavra horrenda, né? Em todos os filmes representa uma coisa terrível, né? O Satanás em pessoa. Mas na verdade,
o Satanás, as coisas, você vê, as coisas são muito cômicas, né? O Senhor faz as coisas ser muito cômicas. Naquela época, a palavra Beelzebul significa rei das moscas. Então, o Satanás aqui, ele é considerado o rei das moscas, né? Já pensou? Então eles estavam chamando, dizendo que Jesus estava expulsando, que Jesus expulsava todos os demônios, estava dizendo que Jesus era Beelzebul. Jesus mostrou para eles que se ele fosse Beelzebul, como é que ele poderia estar expulsando Satanás também? Estava expulsando demônios. Então, e ele quer dizer, Satanás vai brigar contra o próprio Satanás? Não, né? Porque um reino dividido não existe. É a mesma coisa de famílias, né? Que às vezes se dividem, começam a brigar entre si, irmãos, né? Às vezes irmãos ficam brigando por heranças, né? Contra o pai, contra a mãe. Já teve casos aí de filho matar pai para poder ficar com dinheiro. Então isso chama-se família dividida. Uma família dividida, ela com certeza se desintegrará. Continuando agora, né? Então, versículo 27. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Então, o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, mostrar para eles, de que o Senhor é maior do que Satanás. Porque o Senhor tem o poder de chegar e expulsar Satanás. Satanás é expulso de todos os lugares aonde o Senhor Jesus chega. Por quê? Porque ele tem autoridade. Ele é o Filho de Deus. Ele é o ungido de Deus. Então ele expulsava, tinha poder para expulsar Satanás, porque é maior. Só que eles não entendiam, né? Como eu te falei antes, eles viam no Senhor Jesus um concorrente muito forte. Versículo 28. Eu lhes digo a verdade. Todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Este é um pecado com consequências eternas. Versículo 30. Ele disse isso porque afirmavam estar possuído por um espírito imundo. Então, aqui do versículo 28, o 29 e o 30, o que está explicando aqui? O Senhor Jesus já está falando aqui que todos os pecados estão perdoados. Todos os seus pecados estão perdoados. Não importa o tamanho do seu pecado, né? Porque o seu pecado contra Deus, Deus perdoa. O seu pecado contra Jesus, Jesus perdoou, né? O seu pecado contra seus irmãos, seus parentes, seus amigos, Ele perdoa. Se você xingar Deus todos os dias, não tem como Deus te amar menos. Também não adianta você fazer 1001 obras em nome de Jesus para Ele te amar mais. Não. Ele te amar, Ele já te ama o impossível, né? O imensurável. O tamanho do amor de Deus é imenso, né? Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus está afirmando aqui que um dos pecados mais terríveis que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo hoje? É você. O Espírito Santo hoje habita dentro de você. Então Deus está querendo dizer que já que você quer blasfemar contra mim, de qualquer forma, o Espírito Santo é uma extensão de Deus. Deus subsiste em três formas, né? em três etapas. Ele é o Pai, é o Deus Criador. Ele é o Filho, o Deus Salvador. Ele é o Espírito Santo, o Consolador, que está dentro de nós. Então, quando você blasfema contra si mesmo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Se você diz que o Espírito Santo, que o Satanás tem mais poder do que Deus, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está blasfemando contra você mesmo. Porque se você se diz filho de Deus, como é que você se diz filho de Deus e você vai pecar contra si mesmo? E você vai dar autoridade a Satanás? Sabe como é que você dá autoridade a Satanás? Quando você faz coisas horríveis, tipo, mas tudo bem, você tem o teu último sopro de vida para aceitar o sangue do Senhor Jesus. Mas quando você dá poder a Satanás, a mais do que você dá poder a Deus, com certeza, meu filho, você está condenado. Porque às vezes você caminha por um caminho que não tem mais volta, né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente essa. Você quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo, inclusive eu vou dar um exemplo para você aí, político, né? O que aconteceu agora recentemente? Lula ganhou as eleições, Bolsonaro perdeu. A igreja toda praticamente orou a favor de Bolsonaro. Se é um dos maiores contingentes de votação, Bolsonaro tinha
pelas religiões, dada pelas igrejas. Mas Lula também tinha. Lula também tinha. Tinha também irmãos que estavam orando por ele. Tinha irmãos que estavam pedindo para ele ganhar. Esses irmãos que estavam querendo levantar Lula perante Deus, não estavam querendo levar Lula porque Lula é bonzinho, é isso e aquilo. Não, porque o outro oponente estava saindo do caminho. E ele estava se desvirtuando. Tudo bem que no início do seu governo ele teve muitas boas intenções. Eu não digo que ele não teve. Mas depois ele foi dominado e ele começou a se desvirtuar. Né? Eu não quero entrar nesse mérito, mas é o que eu vejo. E a igreja também orou, parte da igreja também orou para o Lula ganhar. Então a igreja toda, como um todo no Brasil, colocou Deus na disputa, colocou Deus para decidir. Né? Então Deus decidiu por Lula. Alguns líderes evangélicos eu vi eles falar, até admitir, não, Deus quis Lula. Outros não. Outros ficam blasfemando, que ficam dizendo que Lula ganhou pelo poder de Satanás. Então, se Lula ganhou pelo poder de Satanás, e você orou para Deus entrar na briga, então você quer dizer que Deus não entrou? E se entrou, Deus perdeu? Satanás foi maior do que Deus? Não, irmão, não. Você está dando aí méritos para Satanás numa obra que é do Senhor Jesus. Se Lula ganhou, foi porque Deus quis, foi porque Jesus Cristo quis. Por quê? Deus não queria se meter nesse negócio, que eu creio que Deus não gosta de negócio de política, não. Mas colocaram. E Ele é nosso Pai. Ele está em todas as coisas que a gente coloca e pede. Se você é um crente, ou é um religioso, ou um evangélico, ou é um cristão, né, que está dividido em todas as religiões aí, que está no meio de todas as religiões. Se você tem essa crença, eu sei que tem algumas religiões que creem em Deus e Jesus, mas creem num monte de santo. Outras igrejas, outras religiões creem em Jesus Cristo e Deus, que eles falam, mas eles creem também num monte de espíritos, né? E tem aquele que segue mais a palavra, que não crê em nada disso aí, crê somente em Jesus e Deus e o Espírito Santo, que para mim está 100% correto. Mas eu não vou acusar nenhum, nem A, nem B, nem C, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Existem várias religiões no nosso país é um país laico, tem várias religiões, e vários segmentos, irmãos que estão seguindo várias coisas. É muito cedo para a gente falar. Eu tenho certeza que vai ter um avivamento muito grande do Senhor. O Senhor ainda vai mostrar muitos sinais. Quando vier Apocalipse, que vier o final dos tempos, Ele vai mostrar muitas coisas, e muita gente vai se converter numa só religião. O que Deus vai fazer, o que Jesus vai fazer para cá, por nós, aqui na terra, vai ser mostrar um caminho. Ele já falou, a Bíblia diz que Ele falou que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a luz do mundo. Se Ele é o caminho, e Ele falou, ninguém vai ao Pai senão por mim, com certeza, tudo que está acontecendo aí vai ser desfeito. Que Deus tem poder para tudo isso, Jesus tem poder para tudo isso. E Ele vai desfazer todas as religiões que estão aí, e o Espírito Santo vai liberar uma unção poderosa em você, e você vai começar a entender. Tem muita gente que vai largar muita coisa e vai começar a ler a Bíblia. E nós aqui, como irmãos, estamos aqui, eu estou pregando para você entender isso, para você ver isso. Eu não estou aqui pregando religião para você, eu quero que você escute a palavra, eu quero que você leia a Bíblia. Se você não quiser escutar de mim ou de outro pastor, leia a Bíblia, você mesmo pode pegar a Bíblia e o Espírito Santo vai te revelar. Pede para Deus, fala com Deus. Não fala com nenhum intercessor, não. O seu intercessor, na verdade, é Jesus Cristo. O seu intercessor para chegar a Deus é Jesus. Por quê? Porque Ele veio ao mundo, se fez carne, nasceu entre nós, Ele se fez humano também, homem como eu e você, para justamente com essa parte humana dele, porque Ele é Deus, Ele é ungido, quando Ele veio para a terra, Ele viveu aqui, mas Ele estava cheio do Espírito Santo, Ele venceu a lei no nosso lugar, Ele venceu tudo que tinha que pagar, Ele pagou com o seu sangue derramado, para poder deixar esse braço humano, para que nós pudéssemos pegar. Então, eu e você podemos pegar nesse braço humano do Senhor Jesus, que é nosso irmão, é nosso Senhor. Por que chama nosso Senhor? Por que você chama Deus de Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo de nosso Senhor? Porque Ele nos resgatou, é Ele que pagou, foi Ele que pagou. É por isso que Deus tem uma triunidade, porque nessa dispensação da graça que estamos vivendo, que é a segunda aliança, nós estamos aqui na dependência do Senhor Jesus. E Ele já falou e já determinou, ninguém vai ao Pai senão por mim.
Por quê? Porque Deus não pega na sua mão, meu irmão. Deus não pega na sua mão, não. Quem pega na sua mão é Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo pega com uma mão em você e com a outra mão ele pega em Deus. E aí Deus aceita. E aí todos os seus pecados estão pagos. Deus não vai ver pecado em você mais. Por quê? Porque Jesus, você está pegado na mão de Jesus. Então, meu irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso verdadeiro intercessor. Não tem outro. Então, eu te aconselho. Ore ao Senhor Jesus Cristo. Peça para Ele. Para que do Pai você tenha tudo que você precisa. Porque Deus é nosso Pai. Pronto. Você não precisa pedir bênçãos para Deus. Deus já te liberou bênçãos. Você só tem que se apropriar. Deus já te deu a vitória. Jesus Cristo veio e venceu a morte em nosso lugar. Você não morre mais. Então todas as bênçãos que você precisa na vida para ganhar dinheiro, para fazer isso aqui, você já tem. Você só precisa se apropriar. Claro que para se apropriar você vai ter que descer do seu cavalo da justiça, né, do seu orgulho, da sua justiça própria e pelo menos se ajoelhar, se prostrar e pedir: Senhor, libera a minha herança, libera a minha vitória, libera, eu quero isso, quero aquilo, eu quero outro, para poder realmente Ele ter um olhar fraterno para você e liberar na hora que você quer. Talvez libere no mesmo dia, talvez 2 dias depois, 3 dias depois, um mês. Deus não é dono do tempo, para Ele não existe tempo. Mas às vezes você fica agoniado quando demora muito. Às vezes demora. Mas demora por quê? Porque Ele quer te preparar para poder você receber aquela bênção. Às vezes Ele te dá logo. E isso é independente de você ser crente ou descrente. Tem muito descrente aí que recebe bênçãos. Por que o descrente recebe bênção? Porque o descrente não está pensando nisso, porque as bênçãos já foram liberadas. Ele tem certeza que ele é capaz de conseguir aquilo que ele quer. Por quê? Porque ele acha que é capaz. E ele é capaz mesmo. E ele é capaz mesmo. Só que ele não pode amanhã depois mostrar essa capacidade para Deus e dizer que Deus não deu para ele. Aí, se ele disser que Deus não deu para ele, foi o diabo que deu, então ele está praticando uma blasfêmia. É um outro tipo de blasfêmia. E ele poderá perder tudo de uma hora para outra. Ou poderá perder até a vida, como tem muita gente aí que morreu. Essa pandemia mesmo levou muita gente. Gente que era boa, gente que era ruim, levou. Gente que era magro, gente que era forte, gente que era pobre, gente que era rico. Né? Então, muita gente morreu. Por quê? Morreu? Porque foi permitido? Foi porque Deus quis? Não. Foi porque essas pessoas talvez estivessem como um reino dividido. Não estava do lado do Senhor Jesus. Estava discordando, estava lá dando brecha para Satanás, e Satanás é que leva. A Bíblia fala que ele é o destruidor, ele veio para cá para nos matar e nos roubar. E ele está tentando toda hora levar um de nós. O diabo ele não dá nada para você, irmão. O diabo ele não dá ponto sem nó. Quem te dá as coisas de verdade é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então isso é muito importante que você entenda. Se você está aqui gozando de paz, de saúde, você está em Cristo Jesus. E Ele está te abençoando. Pode ser que Ele não tenha te dado ainda aquele carro que você sonha. Talvez Ele não te deu porque talvez você não está preparado para ter aquele carro. Talvez você se lamente: mas isso acontece coisa ruim para mim. Acontece comigo também, irmão. Acontece com todos nós. Com todos nós. Comigo também acontece. Talvez até você que não é crente em nada tem uma fé maior do que a minha. Entendeu? Porque a fé é a moeda do céu. É ela que move. Tem muita gente que tem fé que vai ganhar dinheiro e ganha mesmo. Tem muita fé tem muita gente que tem muita fé que vai ser próspero e é mesmo. Por quê? Porque ele pede isso aí a Deus. Mas quando você pede dinheiro a Deus, você não está preocupado com salvação, está preocupado com dinheiro. Quando você fala para Jesus e você pede a salvação, aceita o sangue e crê nesse sangue derramado, você está pedindo mais do que dinheiro. Você está pedindo felicidade, prosperidade. Prosperidade muitas vezes não significa você ter dinheiro. Significa você ter paz, você ter uma família harmoniosa, você ter filhos, você ter tranquilidade, porque Deus não deixa faltar o nosso suprimento. Jesus não deixa nos faltar nada. Entendeu? Então, essa é a visão. Se você tem uma visão de só pedir e não agradecer, então você vai ter. Deus vai te dar. Quando você agradece, aí esse dinheiro se torna bênção na sua vida. Quando você não agradece, ele se torna até uma maldição para você. Não é uma coisa abençoada. Você tem porque Deus já te deu mesmo. Deus já liberou as bênçãos para todos nós. Isso é para mostrar para você, que às vezes é um crente religioso, que o ímpio consegue as coisas, às vezes mais do que você. Não é porque ele precisa, para você conseguir uma coisa, você precisa estar todo tempo fazendo 10 orações por dia, dizendo que é super bom. Não, ele dá. Só que quando você é um crente que tem a palavra, e Deus vai conseguir aquelas coisas, e você vai agradecer a Deus
você está abençoando, santificando a sua casa, abençoando o seu dinheiro, abençoando a sua riqueza, a sua prosperidade, você vai ser uma pessoa feliz com o dinheiro. Já pensou? A melhor coisa que pode ter é a felicidade com o dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa iníqua, todo dinheiro é iníquo. Nós ganhamos o nosso dinheiro aqui indevidamente, porque nós muitas vezes defraudamos, roubamos, enganamos, mentimos, somos mais espertos uns do que os outros, queremos sempre passar a perna nos outros. Então esse dinheiro todo é iníquo. Mas quando você entrega na mão do Senhor e declara que mesmo sem merecer Ele te deu, e que você não gostaria de fazer aquilo, você automaticamente vem num processo de glória em glória, você vai tendo bênçãos, e você vai crendo que você vai andar num caminho certo, porque Deus, Ele escreve as leis dele nos nossos corações. Quando você acredita no sangue, você não precisa fazer nenhuma penitência, não é preciso você viver uma vida santíssima, querendo ser santíssimo, mais do que Deus. Você já é santo o suficiente, você já é amado o suficiente. A única coisa que você precisa é ter essa prosperidade na sua vida. É você saber que Deus nos abençoa a todos nós sem distinção nenhuma. Mas quando você resolve caminhar, olhar para Cristo e pedir e almejar a sua salvação eterna, aí você vai ter um reino, você vai ser próspero, você vai ser rei. Sabia? Você vai ser um rei. Você vai ser um rei a serviço do Senhor Jesus Cristo. Já pensou? Me diga uma coisa, o que vale esses 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos, 100 anos, vai? Que hoje o homem está vivendo 100 anos. 100 anos a pessoa não faz mais nada, não serve para nada mais. Vamos botar 100 anos, né? O cara depois de 80, meu amigo, já está morto. Já vive só incomodando, ocupando espaço. Essa é a verdade. Porque vem doenças, vem inabilidade em muitas coisas já não pode fazer, já não tem aquela vitalidade toda, mas ainda faz alguma coisa. Então, o que importa é essa vidinha de 80, 90 ou 100 anos da vida, se você pode viver eternamente? Se você pode agora no governo do Senhor Jesus, que não voltar, governar o mundo com Jesus Cristo por 1000 anos. E depois depois do governo do Senhor Jesus, Satanás será preso, meu irmão, nesse mundo vai acabar a iniquidade. Vai ter uma inflaçãozinha de pecado muito pouca, porque é preciso ter, porque Satanás vai voltar e novamente o povo será testado. Deus vai liberar o Satanás só para ele testar e levar aqueles que realmente querem ficar com ele. E aí vai ser o final terrível para essas pessoas, para esses demônios, que não vão ser mais pessoas, vão ser demônios. Porque a Bíblia fala que o inferno será definitivamente inaugurado. Vai ser quando Satanás e seus demônios será jogado para o século dos séculos sem fim. E aí todos nós que somos santos de Deus, somos filhos de Deus, somos levados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, estaremos na glória, estaremos no trono, estaremos na Nova Jerusalém. E não pense que eu não creio que nós vamos ter uma vida monótona, pacata, com anjinhos tocando harpa, ali não, nós vamos ter trabalho. Deus tem promessas para nós inimagináveis, Ele tem promessa, nem a Bíblia fala. A Bíblia só chega até Apocalipse, depois chega até a Nova Jerusalém, não vai mais até aí. Nada mais disso aí foi revelado. Pode ser que seja revelado algum dia, ou pode ser que Deus não queira revelar e vai revelar você quando estiver lá na glória com Ele, no trono dele. Mas eu creio que essas estrelas, esses planetas que estão aí, que o homem não conseguiu ir, que não conseguiu viver lá, eu acho que isso aí, meu amigo, vai ser tudo povoado, e você vai ser um Jedi, vai governar um planeta inteiro, quem sabe? Deus vai te testar logo colocando aqui para governar algumas cidades. Depois, quem sabe, Ele bota você para governar um planeta. Quem sabe, né? Eu não sei, você não sabe, a Bíblia não diz, mas o que diz a Bíblia é que as promessas de Deus são muito maiores. Então, meu irmão, fica frio e tranquilo, porque a sua maior riqueza que Deus nos deu já nos deu, nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, já nos deu, foi a salvação eterna. Então é muito melhor ter a salvação eterna do que viver alguns anos aqui na prosperidade falsa, com o demônio, e amanhã depois você ir para o inferno, né? Porque no inferno você também vai viver a eternidade. Você vai arder em chamas lá pro resto da vida, pro resto da eternidade. Que vida, o resto da eternidade. Você também não vai morrer mais, vai viver lá. Não preocupa. Do jeito que nós não morremos, Cristo venceu a morte por nós. Do jeito que nós não morremos para viver em Cristo, você também não vai morrer se quiser viver com Satanás. Vai viver com ele lá no inferno, os séculos e séculos dos séculos. Entendeu? E nós seremos elevados às partes mais altas, às maiores alturas.
que o Senhor Jesus vai nos levar. Por quê? Porque Ele nos prometeu. E Ele nem quer muito de nós. Ele quer que apenas sejamos colaboradores. Então, meu irmão e minha irmã, se você escutou essa palavra até agora e você quer ser colaborador de Deus, quer ser colaborador do Senhor Jesus, compartilhe essa palavra. Ou senão você mesmo pode ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Compartilhe também. Tenha esse incentivo que eu estou te dando. Pegue o seu telefonezinho que todo mundo tem hoje. Todo mundo tem um planinho de internet. Publique nas suas redes sociais. Não tenha medo, não tenha vergonha. Mesmo que você não fale bonito como muitos pastores por aí. Eu não falo bonito como muitos pastores por aí, mas eu tenho vários vídeos publicados. Por quê? Porque eu quero que essa palavra chegue para mais longe, mais longe, mais longe. Talvez através da minha palavra, eu consiga fazer com que muitos irmãos possam entender. E aí, juntos, faremos um batalhão tão grande. Eu passo para você, você passa para outro, outro passa para outro. Vamos formar um batalhão tão grande para termos mais e mais irmãos do reino do Senhor. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que você entenda que a casa de Deus, a casa do Senhor Jesus, o trono de Deus é a coisa mais importante que a gente pode ter. É a maior recompensa que a gente pode ter, sem trabalhar muito, sem se esforçar muito. Apenas agradecendo ao nosso Deus, apenas aceitando o sangue derramado, tá? Você não precisa dizer, eu não estou te chamando para você ser um religioso, para você ter que orar todo dia e não posso ir mais no meu churrasco. Não, pode ir no seu churrasco, pode se divertir com sua família, pode curtir sua novela, pode assistir aquele filme, pode fazer tudo. Só tenha cuidado para você não praticar blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não vou te falar aqui as outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu não vou falar porque tem muitos irmãos que talvez vão ficar com raiva de mim se eu falar a verdade. Então eu deixo que o Espírito Santo que já habita neles mostre e revele para eles o caminho que eles estão levando. Então, caminhos tortuosos levam para o inferno, caminhos certos levam para Deus, tá? Eu sei que você não sabe, mas qual é o caminho? Deixa o Espírito Santo te levar. Deixa o Espírito Santo te levar. E viva uma vida com irmandade, né? Seja generoso, seja bom, não para trocar isso com Deus, que Deus não aceita esse tipo de obra, mas faça pelo seu coração. É o seu coração que vai dizer, é o seu Espírito Santo que vai dizer. Se a obra for do Espírito, você vai ter galardão. Se a obra for humana, você não vai ter galardão. Deus não aceita. A Bíblia fala que o Senhor falou que isso é trapo de imundícia. Então nunca pegue as suas obras, que para você é boa, para Deus é trapo de imundícia. Faça pelo Espírito, faça pelo seu coração. Deixa o Espírito te levar, que você vai estar caminhando ao encontro do Senhor Jesus. E Ele te ama muito, Ele te quer muito, Ele quer você no reino, Ele quer você no trono dEle. Ele precisa que você precisa estar em Cristo Jesus, porque você estando nele, Ele está em você, e Ele vai te colocar nos lugares melhores, porque essa é a promessa. A promessa de Deus é de nos tornarmos santos, de tornarmos reis, estarmos na glória do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Deus, tá? Porque um dia estaremos com Ele, um dia seremos julgados por Ele, mas Ele é o nosso representante, e o julgamento dele para nós é de nos abençoar, é de nos galardoar, é de dar presentes, é de dar recompensas. Então você, aqui na terra, você bota na cabeça, você serve um Deus que mesmo você fazendo as coisas erradas, Ele ainda está com as mãos esticadas e abertas para te dar presentes. É brincadeira? Só mesmo um Deus como esse faria um negócio desse. Um homem aqui não é capaz de ser agredido todos os dias Não, se você tem homens aqui na terra, se for agredido, Ele quer te matar. Diferente do nosso Deus. Deus é agredido todos os dias. O Senhor Jesus é agredido todos os dias pelas mais diversas pessoas, as mais diversas religiões. Mas mesmo assim Ele está de braços abertos para recebê-lo, para poder você entrar na casa do Senhor Jesus. Amém? Porque por enquanto Ele habita na sua casa. A casa do Senhor Jesus hoje é o seu corpo, é você. Mas futuramente é você que vai estar na casa do Senhor. E a casa do Senhor é o trono que está no universo, nas alturas, né? No céu, como se diz, né? Se é que você me entende. Então, meu irmão e minha irmã, compartilha essa palavra. Deu quase meia hora aqui de vídeo. Compartilha essa palavra. Se você chegou até aqui, te dou glórias, te abençoo bastante. Compartilhe para que outros irmãos também vejam essa palavra, tá? É uma palavra de fé, é a palavra do Senhor, a palavra do meu Espírito, que é do Senhor Jesus, que está mandando te dar essa palavra, tá bom? Mas tem muitos irmãos aí, tem muitos pastores muito bons que você pode ouvir a palavra bem mais explicada. Eu te expliquei aqui num contexto assim mais genérico, mais uma comunicação de pessoa para pessoa, né?
daquela pessoa que realmente vai entender o que é realmente a comunicação. Nós que somos brasileiros, somos pessoas comuns, tá? Aqui é de um comum para um outro comum. Amém? Até uma próxima, se Deus assim permitir, que vocês fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.